Olá, eu sou Elza Filgueiras e você está no curso livre de arte. Aqui eu estou pintando um fundo em tinta acrílica sobre tela. Esse fundo, ele pode ser o fundo de uma paisagem, de uma natureza morta, flores, até um abstrato. E eu ainda não sei o que eu vou pintar nessa tela. Eu ainda estou em dúvida, porque esse fundo ficou tão bonito que dá para fazer diversas coisas. E eu posso usar aqui, para finalizar essa pintura, tanto a tinta acrílica que eu usei nessa base, quanto a tinta a óleo também. Uma recomendação: nunca pinte tinta à base de água, como é a tinta acrílica, em cima de uma tinta a óleo, de uma pintura a óleo. Mas você pode pintar a óleo sobre a pintura seca à base de água, porque o óleo adere à tinta acrílica. Então, fica essa dica importante. Aqui nessa parte, a tinta com a água escorreu um pouco na superfície, então eu nivelei com a trincha número 2. E nessa cor que eu estou utilizando, é uma cor meio termo assim, nem muito clara nem muito escura, uma cor pastel, em tom de ocre esverdeado, que é para me dar uma referência de valor, ou de claro escuro, em outras palavras, que é uma referência para eu clarear com pinturas posteriores algumas partes, ou escurecer. E aqui eu estou procurando principalmente usar as verticais e as horizontais, sobretudo horizontais, na direção das pinceladas, porque eu quero uma composição de fundo que seja harmônica, calma, tranquila. E essa direção horizontal me dá justamente esse resultado. Usar um pouquinho de verticais caso precise também não tem problema, mas isso não é uma regra para todas as pinturas nem para todos os fundos. Na arte contemporânea, de acordo com a sua poética, essa direção de pintar é totalmente livre e fica a critério do autor, do artista, escolher como ele quer fazer. Aqui eu continuo dando essas pinceladas horizontais. E eu gravei todas essas etapas dessa base com alguns cortes para salvar os vídeos, mas todas as etapas foram filmadas sem acelerar a filmagem, sem editar muito. Eu não editei tanto a luz e todos os processos, todos os movimentos foram registrados. Eu já utilizei nesses vídeos aqui do canal uma mini DV-Cam, que era uma filmadora de fitinha que tinha antigamente. E eu transmiti essa filmagem para a plataforma digital, para o computador, e editava
no Adobe Premiere. Mas hoje em dia, tudo ficou mais fácil. Eu uso um Redmi antigo, faço as imagens e edito no CapCut, que é gratuito. Então, isso facilitou muito. E é claro que é tudo no fuçômetro mesmo, né? Fuçando os aplicativos e aprendendo a utilizar para fazer essas edições de imagem e vídeo. Então, você vai perceber que fica bem artesanal. Eu não editei a luz. E aqui você já vê o resultado da primeira camada de base. Eu gosto de aplicar algumas camadas nesse fundo para cobrir bastante a trama do tecido da tela, do algodão cru preparado com base de imprimação. Se você quer montar a sua própria tela, essa base de imprimação é cerca de 6 partes de tinta PVA, geralmente branca, com 2 a 3 partes de cola branca também PVA. Você mistura e aplica sobre a lona do algodão cru. E aqui eu já comprei a tela com a base e tô mostrando as cores que eu utilizei para fazer esses fundos, que foram o amarelo, o branco, a cor magenta e o preto. Porque o preto com o amarelo dá um tipo de verde. E eu queimei esse verde, ou seja, deixei ele menos forte com o uso da cor magenta, que é oposta no disco de Newton, no disco cromático. E usei um pouco de preto para escurecer, né? Então o preto dá um tom esverdeado junto com o amarelo, queimado com magenta, e o branco, né, para empalidecer. E mais pro final, eu utilizei também a cor vermelha pura, vermelho chinês de fábrica, porque talvez, eu ainda tô pensando, eu vou fazer um tema meio japonês aqui, então o vermelho combina bastante. Aqui eu tô usando um tom mais pálido na parte superior, porque em estudos de composições mais antigas, né, mais clássicas, a área de entrada da pintura, que era a parte superior, geralmente esquerda, ela era mais clara porque era de entrada de luz, era de onde vinha a fonte de luz geralmente, nas paisagens e tudo mais. Então eu tô meio que pegando essa técnica mais antiga de fazer a parte superior mais clara e a parte inferior mais escura ou mais pesada, como a gente vê nas paisagens mesmo. O céu é mais claro e a terra é mais escura, né? Recebe mais sombra das árvores. E na pintura isso é agradável de olhar, fica harmônico. Então, eu continuo aqui com as minhas pinceladas horizontais, usando a minha trincha. Para essa base eu usei somente a trincha de 2 polegadas. Aqui eu já estou misturando o vermelho, como eu disse. Dá para perceber a diferença, né? Mais para cima, um pouco acima dessa base avermelhada, você tem um tom rosado, que eu utilizei
o magenta, e aqui ele já é mais terroso, né? Uma cor de tijolo, assim, em cima daquela base mais esverdeada do amarelo com o preto. Embora seja tinta acrílica e ela seque bem rápido, eu fui misturando um pouco de água para deixá-la mais diluída e ela aceitar esse efeito do degradê, misturando na própria tela. Um tom mais claro e descendo para o mais escuro, fazendo uma passagem suave de um tom para o outro, de uma cor para outra. E com essa tinta mais molhada é possível fazer esse efeito, embora eu goste de algumas manchas, né? Então, mas eu deixei as manchas apenas no sentido horizontal, para dar esse equilíbrio que eu pretendo. E aí, gostou? Se você gostou dessa técnica de fundo de pintura acrílica, por favor, se inscreva no canal para receber todas as novidades do curso livre de arte e também para contribuir com o nosso trabalho, que é gratuito aqui no canal. E não deixe de dar o seu curtir, o seu gostei e de compartilhar com aquela pessoa que você sabe que ama arte, cultura, pintura, poesia visual. O seu feedback é muito importante para eu saber que tipo de vídeo que você gosta que eu faça. E você pode também comentar o que você gostaria de aprender em desenho artístico, pintura. Qual é a técnica mais difícil para você e qual é a mais fácil? O que você tem vontade de ver aqui no curso livre de arte? Essa interatividade é muito produtiva. E aqui eu estou finalizando esse fundo. E eu vou deixar mais um tempo secando. E nas próximas etapas dessa pintura, que vai progredir daqui em diante, eu também vou gravar todo o passo a passo.